Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber Natiele, que eu chamo de Nath, pela intimidade que a gente já tem, né, Nath? Exato. Nath é mulher, esposa, mãe de Eloá, filha adotiva, gêmea, separada na adoção. E também extensionista de cílios, uma mulher empreendedora, modelo, já fez vários trabalhos lindos na cidade. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber essa mulher empreendedora para a gente falar um pouco sobre quem é a Natiele, né? Falar um pouco de tudo que ela faz, transforma olhares, trabalha com esse universo feminino, de Isso, muitas histórias, é o divã da Nath, né? exato. Muitas contribuem e eu sou cliente da Nath, mas também a Nath já foi minha cliente na loja. E hoje a gente está aqui para tecer essa conversa super interessante, conhecer um pouco mais da Nath, por trás do empreendedorismo também. Obrigada, Nath. Eu que agradeço o convite, muito feliz, muito honrada de poder contar um pouco dessa história, entender um pouco sobre a vida, né, de cada uma de nós. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito É, especial para mim nesse momento de iniciação de muitos ciclos se iniciando, né? E você? exatamente, porque agora também a Nath está com um novo espaço, né? Exato. Inaugurando, nem coloquei ali no endereço, mas no final a gente vai fazer a sua apresentação Isso. profissional e a gente vai falar bastante. E é muito interessante pelo fato de que você esteve desde o início comigo, né? Estamos construindo aí já tem 2 anos. É verdade. Eu fui uma das primeiras clientes. Sim, foi uma das primeiras clientes a estar comigo e olhar para mim e abraçar. Estamos aí nessa parceria muito E tem uma boa. outra questão que eu acabei esquecendo de dizer, que você também é instrutora, professora, né? Já formou outras Exatamente. mulheres para essa área de atuação. Exatamente. Estamos aí nessa caminhada de ensinar mulheres a cada dia mais estar alocada dentro do mercado e poder fazer toda essa ser mãe, como você disse, ser esposa, ser filha e ter esse espaço na sociedade ajudando outras mulheres na área da beleza. Isso aí. E a gente adora, fica assim, ó, toda pronta Ai, sempre. toda pronta. Nice, muito legal. Já começa falando pra mim como que é pra você, assim, tá trabalhando, porque você já teve outras atividades, Sim, né? sim. Essa é a sua nova jornada que tem 2 anos, né? Já Isso. tem 2 anos, olha que legal, já tá começando a caminhar. Quando a gente olha uma criança de 2 anos, ela já sabe falar, ela já sabe Se comer sozinha, expressar. ela já sabe se expressar. Exato. Eu acho que é muito o que você tem vivido agora, né? Que você tá no seu novo espaço. Sim. Eu comecei há 1 ano e meio nessa trajetória de me encontrar dentro da extensão de cílios, o que eu queria para a extensão de cílios, a ser diferencial dentro da minha área. Então isso fez uma linha fina, quem eu sou, para que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e qual área eu quero atingir. Então isso me trouxe para um lugar diferenciado já dentro da cidade e eu consegui trazer a naturalidade dentro de para as mulheres, vamos dizer assim. Então eu queria ser diferente dentro da minha área. Então a naturalidade me trouxe esse diferencial. E quando eu descobri a minha trajetória ficou muito mais fácil. A naturalidade de olhar para a pessoa e falar assim: uau, os olhos dela é lindo. Como eu posso realçar essa mulher? Como eu posso fazer ela ser quem ela é e realçar o que ela tem de melhor? Então, isso foi totalmente decisivo dentro da minha área. E agora, falando também do que você tá num espaço novo, seu, né? Uhum. Tem pouco tempo, né, Nath? Tem quanto Tem um tempo? mês, um Um mês, é um mês. bebezinho. E como tá sendo estar no seu espaço?
que fica em Conselheiro Paulino, já Sim, vamos falar aqui, em frente ao Tio Dongo. Então, se você SEC. é de Friburgo, em frente ao SEC, fica ali, é muito legal. Faz uma visita, vai conhecer o trabalho da Nath. Também na rede social, ela estava passando Isso. ali. Já vamos adiantar aqui essa publi. Então, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido um tempo de, por mais que tenha muitas demandas, né, você fazer tudo ao mesmo tempo, a gente compartilha muito isso, mas tem sido um tempo também de descanso, onde eu consigo focar mais naquilo que eu estou fazendo para esse tempo. Então, assim, eu consigo, por ser mais perto do local onde eu moro, né, então eu consigo hoje fazer as coisas com mais calma, mais tempo, e o estúdio ele me trouxe um novo ar, um ar assim de até nas cores, nos detalhes que eu fui compartilhando com as meninas, uma pessoa trouxe algo muito importante que falou assim comigo, tudo tem a ver com você. É. Transmite toda a sua personalidade. Autenticidade, Exatamente. identidade. Então, assim, eu quis, como sempre, sair um pouco do óbvio dentro da minha área, né, de extensão de cílios. E tem sido muito gratificante olhar cada detalhe, tem muitas coisas ainda a ser feitas, mas tem sido um tempo assim de olhar e ver, como você disse, uma gestação saindo, né? Uma criança Um saindo, novo e projeto nascendo. exatamente, assim, tudo transmite algo de paz, de tranquilidade. Eu tento passar o máximo para as minhas clientes isso, né? Então, assim, as meninas falam hoje, eu deito e durmo. Então, assim, é algo que tem sido bem, um tempo que eu tenho dito que é de paz, assim, um tempo de tranquilidade, saber qual a finalidade por eu estar voltando para dentro da minha área, do meu bairro, no caso, Conselheiro. Sim, do nosso bairro, né? Porque eu esqueci também de Exato. dizer que a Nath é minha vizinha. Isso. Somos aqui, ó. 2527 aqui reunido. Nossa. Revelando a cidade. Eu é... Ô, Nath, é muito interessante quando você fala, porque você fala assim, né? Também ficou melhor pro meu ajuste. Eu acho que é Isso. isso mesmo. Quando a gente empreende, normalmente a mulher, quando ela empreende depois do filho, ela tem esse interesse de equilibrar essa rotina, né? Quem é que não deseja equilibrar a rotina de uma vida? Exato. E então, muitas vezes, a gente precisa realmente recalcular, né? Refazer a nossa jornada, a nossa rota e falar, opa, peraí, porque aqui eu facilito mais a minha vida. Isso. Então, assim, porque você. A Iló tá com que idade hoje? 6 anos. 6 anos, né? Tá saindo da primeira infância. Então, conta um pouquinho também de você, que a gente ainda falou, né? Tem como toda mulher, né, tem várias esferas. Tem a Nath, que é empreendedora, que está cheia de novos projetos, que está gerando esse novo projeto, que é a sua sala própria comercial, Exato. que já vem alcançando uma jornada dos cílios de 2 anos, que já é professora, instrutora, já formou outras pessoas, que já Isso. estão atuando, né? E isso é muito legal. E tem a Nath também, que tem uma vida, que tem uma história, que tem uma origem. Me fala um pouquinho de você. Quem é a Nath? Me conta um pouquinho da sua história. De filha adotiva, gêmea que se separou, né? Sua irmã foi ficar com uma família, você com outra. Mas assim, Exato. ainda mantém um contato. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu me chamo Natiele. Eu nasci no Rio de Janeiro, poucas pessoas sabem disso. Eu vim do Rio de Janeiro, eu e minha irmã nascemos no Rio de Janeiro. E os meus pais, eles saíram do interior daqui de Nova Friburgo e foram morar no Rio de Janeiro por conta de trabalho, onde ele morava, uma área Seus pais rural, adotivos. adotivos. E eles foram ao Rio de Janeiro, ficaram por um tempo. E lá minha mãe descobriu que ela não poderia estar grávida, não poderia gerar uma criança. E ela começou a usar a fé dela para que viesse, mas ela pensou que ia vir de uma forma natural. E aparece eu. Sendo que é muito interessante, eu sempre conto essa história que nada é por acaso, né? Como eu estava lendo aqui a sua caneca, cada linha que tece as nossas vidas. E meus pais, quando foram para o Rio de Janeiro, eles encontraram um casal de amigos que precisavam cada um comprar um terreno, juntaram, compraram esse terreno. E essa pessoa uniu
as nossas vidas. Ela conheceu uma história que precisava de um ajuste. Eles compraram esse terreno juntos e depois essa mesma família me trouxe para os meus pais. Sendo que a minha irmã, no caso, a Luciene, né? Meu nome era Luciana, dupla sertaneja, eu brinco, Luciana e Luciene. E aí a Luciene, ela foi primeiro por conta da. Ela estava precisando de mais cuidados. Só que eu já estava em outra família, assim, a comunidade, né? Eu não sei exatamente, depois eu posso confirmar se era perto ali da freguesia, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, que nós nascemos ali naquela área. E a minha irmã foi primeiro. E depois descobriram que tinha uma outra menina que estava. E sabendo da história, né, que minha mãe e meus pais não poderiam ter, e falou assim: e aí, Celso Leia? Seria uma ótima, porque elas cresceriam juntas. Elas já são, né? Já têm uma história de vida bem precisando, né? Então, assim, elas vão conseguir manter uma vida juntas, né? E foi assim. Ai, que E lindo. as duas famílias que já se conheciam, que eu não acredito em coincidência, acredito em cristocidências, e aí crescemos até por um período lá juntas, né? Que a gente conseguiu até uns 4 anos ali ter uma história bem legal, cada uma com a sua Muito família, bonita, muitas. a sua história. E como que foi pra você, assim? Foi muito natural? Você tinha que idade? Então, eu cheguei na minha família adotiva com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Então, assim, foi. Eu digo que foram processos e até mesmo eu venho descobrindo isso de alguma forma, sempre aos poucos, né? Eu acredito que é necessário para a gente ir colocando e alinhando os pensamentos. E é algo muito interessante que a gente conseguiu entender o porquê que eu e minha irmã, né, a gente conseguiu entender até hoje, com os 35 anos, por que que nós chegamos aqui. Por que que foi desse jeito? E a nossa história sempre foi marcada por muitas vezes rompimentos, mas nós não entendíamos há uns 20 anos atrás, até por conta da maturidade. Não a gente tentava entender o porquê que já tínhamos rompimento com a nossa mãe, começou no caso com o nosso pai, com a nossa mãe, e depois nós duas. Então, assim, foi algo bem evolutivo da nossa parte. E hoje a gente consegue entender que cada uma precisava viver a sua história e É, precisava ser porque desse jeito. vocês foram para famílias diferentes, né? Tiveram educações diferentes, Isso. mas estão ligadas por esse sangue, por esse amor, né? De irmandade. Então, realmente é uma relação um pouco desafiadora de ser Sim. construída, como toda relação é, né? Mas só novamente você responder, para responder a sua pergunta, Aham. a pergunta que você me fez, né? Você pode repetir? Eu tinha te perguntado como que foi pra você, assim, que se você tinha ido pra casa dos seus pais Uhum. adotivos, com qual idade, né? E você falou com 1 ano e pouco. Isso. E como que foi, assim, se foi diferente ou se pra você foi muito normal, porque você era um bebê, né? Isso. Eu até perguntei porque eu falei, eu acho que eu Você refletiu, aham. me perdi aqui mas enfim, é algo que eu não lembro muitas coisas, mas é algo que minha mãe sempre fala, que é a questão eu cheguei muito esse processo de rompimento, por mais que eu tivesse 1 ano e meio, eu cheguei muito, a palavra não é aflita, mas tipo assim, qual vai ser a próxima? É, que vai ser, porque Porque uma acredito. criança com 1 ano e meio já tem os seus registros, né? Isso Você aí, já tinha ali os seus registros, as memórias, né? foi exatamente isso. Então, minha mãe falava que eu Precisando de chorava. acolhimento, né? E foi muito interessante que eu sou uma das. Muito interessante porque eu sou filha única dos meus pais adotivos. Então, minha mãe sempre teve esse cuidado extremo comigo, porque eu era uma criança que já tinha muita carga emocional. Então, minha mãe falava que eu chorava muito o tempo todo. E já é um pouco da criança, da idade, hoje a gente tem filho, a gente entende. Então, assim, foi algo que me marcou muito, porque eu não queria sair de perto da minha mãe adotiva, para não pensar, acredito que seja uma autodefesa, de tipo,
peraí, será que eu vou perder de novo? Então, assim, 24 horas eu queria estar com a minha mãe, porque foi algo que eu consegui preencher, questão familiar. Então, Sim. eu lembro muito disso, de o tempo todo eu estar com a minha mãe, o tempo todo. Né, acredito que foi assim até uns 14 anos, porque até eu entender, né, a quem eu pertencia. E quando você sabe quem você pertence, aí você já começa. A descansar mais, né? E Exatamente. como que essa história da sua vida, ela contribui na sua maternidade? Você pensa que quando você teve Eloá mais madura, já na fase adulta, você começou a viver a maternidade de uma forma diferente e Sim, ver a maternidade de uma forma diferente? foi o calção. Toda essa minha história foi um calção para que eu olhasse a Eloá de uma forma única, né? Não que nós não fazemos, as outras mães não fazem isso, mas eu olhava para ela e só pensava em como eu poderia contribuir para a história dela. Então, um dos registros que eu sempre falo que o que fez diferença para mim na minha maternidade, que muitas pessoas se espelham, né? Algumas pessoas conversam comigo e se espelhar, é de nunca deixar a criança. Acho que Uhum. esse literalmente é o ponto de onde as pessoas me viam e sempre falava, a Eloá tá sempre com você. A Eloá está sempre com você, porque talvez seja algo que na minha infância, por algum período que eu não lembre, ou a minha mãe adotiva, não, a minha mãe de sangue não não conseguiu por algum motivo, e aí eu achei uma forma de proteger a Eloá desses talvez não, né? Possa ser de coisas que ficaram marcadas para mim. Então hoje eu alinho a Eloá, é claro que hoje é muito mais fácil, com 6 anos, mas hoje é muito interessante ver que como a gente entende o processo das nossas vidas, a gente passa isso para elas. Então, assim, hoje acaba que a Eloá, ela tem uma autonomia, ela tem um direcionamento, mas por conta que eu quis viver esse tempo de maternidade de entre 1 a 3 anos. Eu fechei ali, fiz igual um urso, né? E E é fechei, bom, né, coloquei. Nath? Eu acho que tá muito inerente também à personalidade, Isso, né, de cada um. Por exemplo, eu também amo a maternidade. Eu acho uma delícia essa fase inicial, né? Acompanhar o isso, processo da criança. Eu lembro que você publicava bastante sobre isso, bastante. né? Alimentação saudável, atividade. E eu também. Então, assim, são Montessori coisas bastante. que atraem, assim. Tem pessoas que gostam de viver esse momento, gostam e podem Pode. viver esse momento inicial da maternidade. E tem pessoas que às vezes não pode por questão de trabalho, por outras questões, né? Questões até, às vezes até de Exato. saúde, que impede da pessoa viver, mas podendo, né? Eu também super apoio. Eu acho que é muito importante para a criança, é bom para a gente, né? A gente se sente pertencendo ali naquela Isso. criação, naquela educação, ver a criança desenvolver. Eu adoro Exatamente. essa idade de 1 a 3 anos. Eu acho muito gostosinho, né? A criança é Você muito da mãe, tem muito você disso. olha para a criança, entende o seu papel na sociedade, principalmente, né? Em colocar ela dentro de uma sociedade e passar os seus valores, passar a sua visão de mundo para a criança. Isso faz totalmente diferença. Então, assim, colocar a maternidade, ela veio como um start na minha vida. Eu digo que a maternidade, eu já tinha um alinhamento, mas a maternidade, ela transformou a minha história. Hoje eu consigo ver até o próximo, eu sempre fui muito ligada à criança, né? E automaticamente, quando você vê outra criança, você consegue perceber, você olha, acaba vendo como seu filho. Então, assim, colocar uma criança no mundo já é uma responsabilidade, mas automaticamente você colocar uma criança e colocar essa personalidade, não colocando, né, E uma ter pessoa. tempo para educar, né? Isso é Faz bom. toda a Tempo e diferença. disposição, né? E esses 3 primeiros anos foi muito importante para mim, que eu cresci muito como mulher, como mãe. Eu me percebi totalmente diferente. Qual era a minha missão. Então, fez totalmente diferença, principalmente como mulher. Eu acho que é bom a gente sempre reforçar isso, porque eu não sei se você sentia isso, mas eu tive 3 gestações, né? Sim, E nas minhas 3 maternidades, eu
parei para viver essa fase inicial com os meus filhos, os três. O João, que foi menos tempo, né? Ele tinha quase 2 anos, eu comecei a trabalhar, a estudar. Mas todos eles nunca. É engraçado, eu nunca fiquei parada, assim, sempre tive um projeto, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Uhum. E porque talvez a gente, nessa fase, quando a criança está muito pequena, a gente tem essa falsa sensação de improdutividade, como se a gente não estivesse fazendo alguma coisa de Exato. importante, né? E toda vez, quando eu me sentia assim, porque isso é um sentimento, né? Não é o que o outro impõe ou fala, mas Fato. é o que você sente. E todas as vezes que eu estava maternando e que eu me sentia uma pessoa improdutiva, eu olhava para eles e eu falava, nossa, eu tenho certeza do projeto que eu tô criando, né? E eu acho que isso é muito satisfatório, você Sim, saber que você desempenha esse papel tão importante na vida do outro. Por isso que a maternidade, ela vem sem esse egoísmo, né? Assim, sim. de doar. É doar. É um triângulo, é de cima para baixo. A gente sempre entrega, sabe? É uma entrega que a gente faz pro filho. E principalmente você que tem um menino de 18 anos, você percebe o quanto 20 já, tá? 20, olha como eu tô perdida, que eu vi um pequeno, né? Mas como é interessante você ver parte de você saindo pro mundo. É, porque agora eu tô em outra fase, né? Eu ainda tenho o Miguel, que tem 5, e tenho o João, que tá em outra fase de autonomia, de independência, de busca de vida independente, e é isso mesmo, né? E eu quero Sim, que ele viva isso, sabe? Eu acho que esse essa também, doação. esse também é um controle, sabe, Nath? Um fio ali tênue Uhum, entre o que é controlar um filho, o que é criar um isso, filho autônomo, sabe? isso. A gente pode se dedicar ao filho, mas a gente precisa em algum momento buscar outras atividades para que a gente faça e tenha os nossos próprios projetos, Sim. porque eles crescem e é normal que eles saiam, sabe? Saiam da casa, saiam do ninho, que eles vão buscar seus próprios projetos. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar desse equilíbrio, né? E muito importante que eu tô lembrando aqui sobre a maternidade, muitas pessoas dizem que a maternidade ela é pesada, que você, como você bem, muito bem disse aí, que é um ponto que às vezes as pessoas falam, ah, eu vou ter que parar a minha vida. Então, quando você aprende a crescer com a criança e entender qual foi o diferencial da minha maternidade, eu buscar, não tinha rede de apoio. Minha rede de apoio era muito pequena, então eu buscava na internet e quando eu entendi que funcionava para mim, eu comecei a compartilhar. Então a maternidade, ela mudou a minha vida porque eu decidi viver a maternidade. Eu me entreguei àquilo. E antes eu não tinha assim, eu vou ser isso. Quando a maternidade, vou ter uma profissão. E quando a maternidade chegou para mim, eu entendi o meu propósito. E a partir daquilo ali que eu comecei a viver aquela maternidade, até foi, eu digo que foi muita cura para mim, por conta, né, Sim. do meu passado, né? Foi uma cura. E quando eu me curei, que eu decidi viver o processo da maternidade, automaticamente as coisas começaram a fluir, coisas foram desbloqueando e eu fui Você foi entendendo. descobrindo formas de empreender, né? Exatamente. E uma, Buscando esse equilíbrio, né? um recado muito importante, a maternidade ela é incrível, assim, mães, né, principalmente nesse mês de mulheres, a maternidade, como a Pri falou, se você tem 10 minutos, tenha 10 minutos de qualidade. Se você tem 20, se você não consegue ter o tempo que nós tivemos, né, uma base para ter 2, 3 anos, faça valer a pena o tempo que você está juntos, porque isso faz muita diferença na vida da criança. Hoje a minha filha, ela tá dentro de casa e eu sei quem ela é, o que ela faz por conta da confiança que a gente passa. Então, a maternidade, sim, eu tenho que dizer, ela vale a pena o tempo todo, vale. Eu fico muito emocionada porque eu tive isso, uma mãe que, mães que dispuseram e me colocaram e entenderam e fizeram toda a diferença para que eu estivesse hoje aqui. Passar isso de alguma forma para minha filha, passando isso na realidade, né, do nosso século, faz toda a diferença. São crianças que vão fazer diferença para o futuro, Sim. para nossa sociedade. Então, assim, o mundo tá isso, o mundo tá aquilo. Faça a sua parte como mãe, como mulher, princípios e valores. Eu e a Pri, a gente
relata algumas vezes, né, que assim, às vezes não é muito sobre dar, é sobre ter coisas, é sobre fazer Ser, né? ser para a criança. Isso faz totalmente diferença na vida da criança. É mais presença, menos presente. Nossa, nossa, Acho que isso é muito importante, assim, é bom, né? Eu amo viver a maternidade, eu acho que é o grande amor da minha vida, a sim. maternidade. É o que eu mais tenho de amor, assim, dentro de mim. Eu gosto dessa Eu doação digo, é um e chamado, né? eu acho que é uma doação genuína, sabe? Um olhar sem egoísmo, né? É exatamente isso, uma doação genuína. E falamos de coisas bem profundas, né, Nath? Você se emocionou, me emocionei, revivemos um pouco do passado. Mas eu queria falar de uma outra parte sua que eu admiro muito. Porque olha isso, gente, que mulher linda. Ai, obrigada. Nath modelo. Como foi? Como que isso surgiu assim pra você? Eu sei que agora você quase não está tendo trabalhos nessa Sim, área, mas sim. vamos conversar sobre isso. Como foi, primeiro? Desde nova, né, a gente, as pessoas em volta, nossa, você poderia ser modelo, nossa, você poderia ser modelo. E foi algo assim que foi tecendo ali aos poucos e uma vez surgiu uma oportunidade, uma amiga muito, eu falou assim, você quer ser? Ah, estamos aí, eu não tinha a Lolo ainda. E eu fiz assim, falar, nossa, vai ficar porque eu não sabia o jeito, e ela foi me ensinando. Tive um amigo também que hoje mora fora do Brasil que me ajudou muito. E foi ali, foi um destrave. E eu percebi uma outra pessoa, né? No caso, antes da Lulu, é uma autenticidade quando você entendi que a fotografia, ela é algo que revela muito sobre nós. Por mais que você faça trabalhos diferentes, eu comecei a me envolver nesse mundo e automaticamente um vai passando para o outro e é incrível hoje um dos trabalhos que mais está em evidência na cidade é na teleférico e é muito interessante ver como você transmite quem você é também, né, sobre na fotografia. Então, assim, é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que algumas pessoas na cidade me chamam, mas assim, é algo que eu transmito um pouco de quem eu sou através da Nath, fotografia. mulher, né? Sim, Eu acho lindas suas fotos, esse ensaio da Ecomodas. isso. Coisa mais São linda. Um muito beijo pra especiais, muito Adriana, pro especiais. Alex. São queridos que eu quero encontrar aqui também no podcast. Já fica aqui o convite, já falei com eles, mas a gente só precisa agendar, né? São Exato. pessoas maravilhosas e Nossa, é lindo aquele ensaio. E todo mundo que Isso. sobe ali no teleférico agora vai saber quem é ela. Nas Natiele, cadeirinhas, tá? podem me marcar. Pode marcar, fotografar o TV no teleférico. Subindo no teleférico, quando eu subir na próxima vez, eu vou botar, subindo no teleférico com o Natiele. Ah, é muito bom, muito bom. E você curte esse trabalho? Curto Ainda muito. faz sentido pra sua vida? Sim, faz muito sentido Faz. ainda pra minha vida, Olha, gente, porque vamos aí, gente, modelo lindo dessa, ó. faz muito sentido pra minha vida, porque é algo que eu acho que você transmite algo, né? A gente tá falando assim que em todas essas esferas é sobre você transmitir algo. Autenticidade, identidade, valor, né? Então, assim, faz muito sentido pra mim ainda, é algo que eu sempre gosto. É uma das diferenças que eu e minha irmã temos. É um casal de uma vieram a Friburgo, né, do Rio de Janeiro. Ela continua, não sei se eu disse aqui, ela continua morando no Rio, a família dela continua e eu vim para Nova Friburgo. Aí ela somos opostas nessa situação. Eu amo uma fotografia, sempre coloquei a Eloá, expus a Eloá nesse sentido, até mesmo para ela se Da entender também. comunicação, né? Ela gosta de Exatamente. falar. Nossa, bastante igual a mãe, Aham. né? E faz muito sentido para minha vida hoje você transmitir autenticidade, empoderamento. Eu acho isso muito legal também, de você saber que quem você é e o que você está transmitindo faz toda a diferença na vida do próximo, das mulheres, Porque principalmente. você também tá educando uma Mãe, menina, né? mãe, mulher. Então a fotografia ela revela algo. Então eu gosto muito, 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 muito mesmo. E aí eu fiquei pensando, que a gente também não falou, que a sua irmã, ela é gêmea idêntica, né? Isso aí. E aí eu fiquei aqui pensando, nossa, pensou um ensaio com vocês duas, Já hein? pensamos Já algumas pensaram? Deve coisas ser assim. bonito.
Muito legal, Nath. Vamos botar isso aí na prática. Eu quero ver e curtir essas fotos. E algo muito interessante que você disse, né, que eu lembrei que de gêmeas idênticas, um detalhe muito importante, nós fomos criadas em mundos diferentes, Rio de Janeiro e Nova Friburgo, e as nossas características continuaram, porque qual é o problema né, das gêmeas? Sempre vestir iguais. E nós não tivemos isso, mas a nossa essência manteve. Então, hoje, se eu colocar um áudio dela aqui, vai falar, é a mesma voz, o mesmo jeito. Eu tenho pessoas o meu esposo e o marido dela fala assim, meu Deus, é tudo igual. É a risada, é o jeito de falar, é o jeito de andar, o jeito de se portar. É como se nós tivéssemos sido criadas juntas ali com as mesmas famílias. E é muito interessante, porque geralmente uma sempre vai para um lado, outra sempre vai para o outro, a personalidade acaba que as pessoas em volta elas começam, porque essa daqui é melhorzinha, essa daqui, e nós duas não. Compara, né? Então, Porque se a gente já compara os filhos, né? E os gêmeos devem ter muita comparação, né? muita, Do bastante. tipo assim, porque primeiro são idênticas, aí não tem como não comparar, né? Você A vai gente é ficar muito olhando. Se idêntica. colocar as duas juntas, a gente vai ficar olhando. Quem Mas é vocês quem? podem ficar tranquila que ela não mora aqui. Então, assim, é a Natiele é a irmã dela. Então, podem ficar tranquilas, Muito mas legal, Nath. Muito, muito bonita a sua história, né? E digna de ser sempre contado, porque eu sempre falo que todos nós temos uma história. Nós não somos só o que fazemos, né? Nós fazemos algo porque somos alguma coisa. exato. Então, é isso. É o que eu gosto de conversar aqui. Realmente é o slogan do podcast. Eu acredito que em cada conversa tem ali uma linha que vai tecendo as nossas vidas, porque através dessas conversas a gente vai aprendendo. E eu queria, a gente está quase chegando no final. Eu Nossa, queria passou rápido. passar que você deixasse uma contribuição, sabe, de tudo que você viveu, tudo que você aprendeu até hoje. O que você poderia olhar para a Nath lá de trás? O que você falaria para essa Nath? É algo que. Força. A palavra é força. É força, porque o que me transmitiu, principalmente a aceitar esse convite, é mostrar, como você bem disse, todo mundo tem uma história. Então, não ficar atrás dessa história contando derrotas, mas sim falar para essas pessoas que todo mundo pode, todo mundo tem uma história. O que você vai fazer através dessa história? O que você vai construir após? Sim, eu tive um passado, eu tive dúvidas, eu tive muitas situações que puderam, mas eu sempre tive também uma mulher que sempre me mostrou, por mais que na dor dela, ela me conheceu e sempre me mostrou força, força, força. Então, transmitir isso para vocês hoje, deixar aqui registrado, é entender que todo mundo tem uma história, assim. Eu sempre digo para Eloá que a gente vê em relatos que as pessoas sempre têm uma história triste, mas o que a gente faz após ela faz totalmente diferença. Então, eu já tive, né, toda essa questão que eu falei aqui para vocês de ter várias separações e tive também, né, não deu para comentar aqui, mas eu tive uma loja também conselheiro e fechou. Sim, E o que você faz após desistir? Não é, para mim não é, hoje não é uma opção, literalmente, pegar essa bagagem e o que eu posso acrescentar próximo. se Então, reinventar, se né? reinventar. Reconstruir, reviver. É bonito que você fala sobre a sua mãe, né? Quando você Uhum. diz assim, uma mulher forte, você está se referindo à sua mãe, não é? Isso, E à sua família. isso. E eu acho que a gente pode fechar com essa contribuição também. Você foi uma pessoa amada no seu Muito, lar adotivo? muito, 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 Ou muito. você se sente O amada? tempo todo. Então, a sua rejeição lá no início da vida, ela só foi um momento, né? Ela não significa a Exato. sua vida toda. Sempre tem o próximo capítulo. Ai, Nath, muito obrigada. Foi lindo. Ah, eu amei, Foi amei. lindo estar com você aqui. Agradeço de Agradeço. coração a sua disponibilidade de tempo, Eu que de agradeço. falar da sua história, que eu sei que é difícil, né? A gente entra em Uhum. lugares profundos. Eu agradeço muito. Eu acho muito generoso todo mundo que vem aqui, senta aqui e está disposto a contar a sua história. Porque
contar as nossas vulnerabilidades, às vezes é difícil, mas isso é o que nos conecta. Todos Exatamente. nós temos uma história, né? E a essência do ser humano é isso, é entender que o outro tem uma história, mas colocar um pouco mais de empatia, de amor no mundo. Realmente isso é algo que pode contribuir na vida do outro, né? Para quem quer e está disposto a evoluir. Exatamente. Obrigada, Eu que gratidão, tá? agradeço. É sempre um prazer as nossas conversas, é sempre gratificante estar com você, dividir a vida com você nesse tempo. E hoje aqui é uma alegria poder dividir com mais pessoas essa história de como a gente pode ajudar, como ela bem disse, o próximo com a nossa vida. Então, assim, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês e espero muito que isso mude algo, que acrescente algo na vida, principalmente nesse mês das mulheres, que nós temos nós temos a força, Tenho certeza literalmente. que sim, que eu acho que você tem duas posições, né? Você é mãe e você foi filha adotiva. E Isso, quantas mães hoje são mães adotivas, né? E que às vezes têm essa insegurança do futuro, né? Será que eu vou conseguir educar essa criança? Como vai ser no futuro? consegue. E olha que história linda, né? Saber terminar essa história você falando, honrando tanto a sua mãe, que te acolheu, que te apoiou, que te deu força, que te ensinou tantas coisas. Eu achei Bastante. muito bonito, tô até emocionada. Muito bom estar com você. Obrigada, viu? E quero falar também agora para você que tem um desejo de gravar o seu episódio, tem um desejo de gravar o seu podcast. Nós gravamos toda semana aqui no Estúdio Realize, aqui em Nova Friburgo. O Estúdio Realize fica localizado no Cadima Shopping. Então você pode estar entrando em contato pelo Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22 99773 4493 e quem sabe montar também o seu podcast. Também quero deixar aqui o contato da Nath, essa pessoa incrível Obrigada. que a gente compartilha tanto, né? É quase uma terapia ir lá fazer minha extensão de cílios. Eu não sou daquela cliente que dorme, eu sou daquela que fica falando. Já passou a hora? Né? Rapidinho, né? Acaba rápido, quando a gente vê, acabou. E você pode encontrar o trabalho da Nath. Patrícia, pode botar para mim? Você pode estar encontrando o trabalho da Nath pelo @NathLE, tá certinho, Isso, Nath? Almeida.leste, né? Sim? isso. Ou então pelo telefone, chamar a Nath pelo WhatsApp. Às vezes quer compartilhar um pouco mais, né? Às vezes você é filha adotiva, quer compartilhar da sua Vai ser um realidade. prazer, Quer gente. aprender, porque a Nath tem muito conteúdo infantil, é nesse perfil ou é em outro Também nesse também. perfil. Ou então tá entrando em contato pelo telefone, agendando seu serviço. Olha só, melhorar o olhar, ficar bela. Exato. Pelo telefone 22 99 850 7757 e aí transformar o seu olhar com a extensão de cílios. Literalmente transformando olhares. Obrigada a todas vocês que ficaram aqui nesse episódio. A gente sempre fala que aqui no podcast Tecer Histórias, cada conversa é uma linha que tece nossas vidas, porque eu acredito muito nessa frase, acredito nesse conceito, acredito na conversa empática, na conversa compartilhada. Então, agradeço a todas vocês que ficaram aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.